Olá, pessoal. Meu nome é Priscila Macanhão. Para quem não me conhece, eu ajudo mulheres a se tornarem pessoas mais confiantes, mais valorizadas por elas mesmas, né? E, consequentemente, valorizadas pelas outras pessoas com quem elas se relacionam, tendo relacionamentos muito mais satisfatórios, muito mais leves, muito mais, enfim, frutíferos e fáceis do que quando eu não tenho autoconfiança, né? Hoje nós vamos falar sobre como lidar com o ciúme. Eu entendo bem desse assunto, porque eu já fui bem louca de ciúme, e eu estou aqui para contar algumas visões aí sobre ciúmes que eu admiro e respeito muito, e também somar aí a minha experiência e como que eu consegui parar de sofrer com esse ciúme que me consumia, que fazia com que eu tivesse, às vezes, umas tremedeiras, que, enfim, mexia demais, né? O coração batia mais rápido, e eram momentos assim bem difíceis que eu tinha de ciúme, e tinha ciúme do pai, da mãe, dos primos, dos amigos, namorado, marido, enfim, todo mundo. E hoje, graças a Deus, eu não sofro com isso, tá bom? Então vamos lá. Como lidar com o ciúme? Pessoal, o Arli Cravo fala que o ciúme é o medo do abandono, né? Que é uma pessoa que sofreu o trauma do abandono e agora tem pavor dele, não sabe como lidar com ele, então fica paranoico, tentando controlar tudo, tentando entrar no e-mail da pessoa, tentando ver com quem que ele está indo almoçar, com quem que ele está seguindo no Instagram, quem que ele comentou, quem que ele curtiu no Instagram. Ele quer controlar cada passo da pessoa, né, de uma forma bem paranoica, porque ele tem esse pavor do abandono e não sabe como lidar com ele, quer se proteger. A grande questão é que o Bert Hellinger vem e fala que o ciúme é a vontade inconsciente que o outro vai embora. Que, na verdade, esse ciúme, ele parece que ele protege a relação, só que na maior parte das vezes ele tem a função de afastar o parceiro de você. Não é interessante? Então, ele fala que, uma das questões que ele aborda é esse medo do abandono, né? Então, para não ser abandonado, ele quer afastar o parceiro primeiro para que não sofra esse abandono. Então, inconscientemente, ele está encontrando maneiras de afastar essa pessoa dele, né? De encontrar evidências de traição, de dar um jeito de terminar, né? E ele fica ameaçando, né? Não, se for assim, eu vou terminar, daí a gente termina e tal, e fica falando em terminar o tempo todo. Por quê? Porque, na verdade, está querendo se livrar daquela coisa assim de, meu Deus, eu não aguento mais, porque lá dentro tem um medo muito grande do abandono, tá? Então, o Hellinger diz assim, ó, se você olhar honestamente, talvez perceba uma pressão sistêmica empurrando você para longe do parceiro, tá? A questão do abandono, que você pode ter sido abandonada, é uma das razões, tá? Mas tem várias outras que fazem aí com que você tenha essa pressão sistêmica para abandonar o parceiro, tá? E, gente, esse abandono, ele pode ter acontecido lá quando você tinha 1 ano, 2 anos e nem se lembra. Pode ser que seja um abandono que você, criancinha de 1 aninho, interpretou como abandono e nem precisa ser real. Tipo assim, a mãe ficou internada 15 dias, ficou internada 1 mês. A mãe precisou viajar para São Paulo e ficar 6 meses trabalhando. E não te abandonou de fato, mas a criança interpreta como abandono, tá? Então, isso tudo cria essa ferida e aí vira esse ciúme bem grande, tá? Então, e como lidar com esse ciúme? Claro que você pode olhar para essa questão do abandono, pode entender o que faz essa pressão sistêmica empurrando para longe do parceiro. Isso é bem importante, né? Você pode, quem sabe, fazer uma sessão de constelação familiar. Isso é muito importante, que a gente se autoconheça. Por isso que o autoconhecimento é muito mais profundo do que parece. É eu entender a raiz dos meus comportamentos. É muito legal isso. Agora, de uma forma bem prática, é importante que a gente tenha em mente que se essa pessoa me trair, se essa pessoa for embora, eu me enganei. Eu me enganei quanto ao valor dela, né? Ela não é tão valiosa para mim quanto eu imaginava. E se ela não é tão valiosa para mim, por que eu preciso segurar tanto ela?
né? Se eu ficar segurando alguém que não tem tanto potencial ali nessa sintonia de almas, eu só estou criando sofrimento na minha vida. Então, a gente pode se enganar quanto ao valor de uma pessoa. Isso sim é triste. Isso sim precisa ser chorado, né? Eu me enganei. E não eu perdi o amor da minha vida. E não, ele foi embora, né? Ele ficou com outra. Ele ficou com outra, então quer dizer, a grande questão não é que ele ficou com outra, a outra é melhor. Não, gente. Ele ficou com outro, ele não tem esse, não é tão valioso quanto você imaginava, porque não é uma pessoa séria, não é uma pessoa que cumpre sua palavra, não é uma pessoa que tem respeito por você, entende? Aí que tá. E é importante também você ter em mente que se essa pessoa fizer isso, ela está botando em risco de perder uma pessoa sensacional que é você. Uma pessoa que tem amor para dar, uma pessoa que respeita, uma pessoa que admira, uma pessoa que tem seriedade, que está disposta a aprofundar uma relação. E isso é raro de encontrar, né? Dentre outras coisas que vocês provavelmente têm sintonia, isso é raro de encontrar. Se ele vai colocar isso em risco, por conta e risco dele. Ele vai estar perdendo tudo isso. E aí, como eu falei antes, se ele não é tão valioso assim, que ele tem esse tipo de comportamento, ele que está perdendo, tá? É importante lembrar, ninguém controla ninguém, então não adianta, você pode ficar o tempo todo em cima da pessoa, você não vai prevenir a traição, pelo contrário, né? É uma pressão para que você acabe afastando a pessoa. Por quê? Porque você acaba não se tornando essa pessoa mais tão encantadora, né? Você não é mais essa pessoa tão animada, tão focada na tua vida. Não, você é aquela pessoa que está ali o tempo todo controlando, né? Então você perde o teu brilho, você perde a tua luz, porque você está ali controlando. Então, veja como o Hellinger está certo, né? Que de um jeito ou de outro você está afastando o parceiro de você, tá? E tá botando ali, fazendo com que outras mulheres sejam mais interessantes, sejam mais legais, sejam mais amorosas, sejam mais leves, né? Que você. Então, as outras acabam realmente sendo mais atraentes, porque você tá o tempo todo colocando foco nelas e não em você, né? Falando delas, né? Às vezes fala mal para tirar o valor dela, ou fica o tempo todo fuçando na vida dele, vendo o que ele está fazendo. Então, quer dizer, o tempo todo você está tirando o foco de você para você cuidar dele, para controlar ele. E cada vez que você tira esse foco de você, você vai perdendo o teu brilho, a tua luz, a tua naturalidade, né? O teu autocuidado, né? Quem que tá cuidando de você se você se abandonou assim, você tá cuidando totalmente da vida dele? Né? Ótima reflexão, tá? O que faz um homem querer ficar com você é muito mais do que beleza, do que sexo. O que faz ele querer ficar com você é você não precisar dele, tá? Então é por isso que o Ali Cravo até falou: a melhor maneira de prender alguém é soltá-lo. Porque eu só solto quando eu não preciso, quando eu não dependo disso, meu Deus, para sobreviver, porque senão eu vou morrer se eu perder essa pessoa. Então a melhor maneira de prender alguém é soltá-lo, né? A melhor maneira de. O que é mais importante para ele é que você não é que você tenha a beleza maior, né? Ai, sexo maravilhoso e tal. É que você tenha, beleza, né? Você tenha um sexo gostoso com ele, mas que você não precise dele, porque quando você precisa, você perde a tua luz, o teu brilho, a tua, né, admiração por você e tudo mais, como eu falei. Eu lembro de uma aluna minha divina, pensa numa mulher perfeita de corpo, de rosto, tudo, né, jovem, maravilhosa, e tinha um namorado, e o namorado, no começo, eu achava ela divina, né, meu Deus, e colocava ela no pedestal, e depois, com o tempo, com o ciúme dela, ele foi perdendo respeito, foi deixando de admirar, foi, sabe, não queria nem transar com ela, tava bem assim, tipo, porque ela precisava dele, ela dependia dele, ela tinha uma coisa louca de controlar cada passo, cada Instagram, cada curtida, cada coisa. E atraiu uma pessoa que ainda ficava fazendo isso, porque a vida vai colocar a gente na situação que a gente precisa mesmo colocar a luz ali para a gente evoluir. Então a vida traz uma pessoa que vai botar o dedo na ferida mesmo. Eu lembro que ele ficava curtindo foto de outras mulheres, que ele ficava adicionando outras mulheres. E eu digo assim que, lógico que ele
talvez já tinha perdido um pouco a admiração por ela e tudo mais, mas que a vida é perfeita nesse sentido de trazer uma pessoa que justamente vai tocar ali aquela ferida que te dói para que você coloque luz naquilo e você entenda, peraí, eu preciso olhar para isso, eu preciso curar isso dentro de mim. E o curar isso, gente, não é só, beleza, você pode até trocar de parceiro, perceber, não, ele passou dos limites, não está me respeitando, ok, mas o colocar luz nisso e o resolver isso é você e entender, né, da onde que vem esse ciúme todo que você tem, o que, que precisa ser curado, harmonizado, perdoado, onde que precisa colocar amor nessa história, tá? Então, o ciumento controlador, ele precisa da outra pessoa, ele não pode lidar com a ideia de não estar com outra pessoa, então ele quer garantir de qualquer maneira que esse outro não vai se apaixonar por outra pessoa, que esse outro não vai conhecer outra pessoa. E não tem como ter essa garantia, gente. Não tem, tá? Então lembrem, gente, ninguém pertence a ninguém. As pessoas estão com pessoas e não se sabe por quanto tempo. E quando a gente internaliza isso, a gente começa a ver que não existe abandono, que eu preciso viver o presente, que eu preciso aproveitar e viver o amor hoje, porque as pessoas morrem, então as pessoas ficam por um tempo junto umas com as outras, umas das outras, né? Então é esse momento que precisa ser aproveitado, que precisa ser vivido, e não ficar tentando garantir para sempre, porque aí a gente acaba não vivendo. O Arli Cravo tem uma frase aqui, olha só, que linda essa frase. Se for, deixa eu arrumar aqui para eu poder ler. Se for viver o amor pensando na perda, não vai viver o amor e vai viver a perda. Vai colocar esse amor a perder. Então, muitas vezes, a gente, ao invés de curtir esse amor, ao invés de viver esse amor, a gente fica focado ali na perda, nesse medo da perda, e acaba colocando o amor a perder. E vivendo já a perda mesmo antes dela acontecer. Então, eu já estou vivendo como se eu tivesse perdido, como se tivesse acontecido a traição, e eu acabo colocando de fato o amor a perder. Eu vou colocar uma historinha minha agora, de quando eu comecei a namorar com o meu marido. A gente teve que namorar à distância, porque eu estava morando em Curitiba e ele aqui nos Estados Unidos, né, onde a gente mora hoje em Atlanta. E ele é médico e tudo, e eu comecei a imaginar, né? Já tinha muito menos ciúme, mas ainda me passou pela cabeça esse momento assim de, tá, e se ele conhecer alguém aí no hospital e tal, sabe como é que é, né? Bonitão. E aí eu fiquei assim pensando, gente, se ele conhecer alguém. E aí o que me passou pela cabeça, assim, que me ajudou muito, foi esse soltar, foi falar assim, quer saber? Se ele se interessar por outra pessoa, se ele quiser ficar com outra pessoa, eu me enganei. A sintonia não era tão grande quanto eu tinha imaginado, ele não é a pessoa para mim, e a vida vai estar me direcionando para o caminho certo. Então não adianta eu ficar gastando meu tempo controlando, tentando olhar na internet, ver quem que ele está seguindo, que foto que ele está curtindo e tal, porque isso não garante nada. Isso só cria um monte de minhoca na nossa cabeça, que a gente começa a imaginar que essa pessoa é isso, que essa pessoa é aquilo. Quantas vezes a gente vê umas fotos de uma pessoa no Facebook e fala, meu Deus, essa pessoa é a pessoa mais linda do mundo, né? Quando você conhece pessoalmente, a pessoa parece que não tem tanta luz, não tem tanto brilho, a pessoa não tem aquele encanto, né? E na nossa cabeça a gente sofreu, eu estou falando de experiência própria, né? Eu sofria e tal. Quando ia conhecer a pessoa, eu falava, meu Deus, né? Tantas coisas que eu projetei, que eu imaginei dessa pessoa. Então, é muito perigoso a gente ficar ali nesse coisa de ficar fuçando, porque a gente fica só se machucando, né? Fica só criando história na nossa cabeça, piração, né? É como o Arli Cravo falou, é algo que ele falou que é, deixa eu ver a palavra, que é ficar paranoico, né? Isso é uma paranoia da gente começar a querer olhar, parece que estou sendo seguido, parece que eu estou sendo isso, parece que a pessoa está fazendo alguma coisa. Relaxa, relaxa que amor é o contrário do medo. Então, se você está se deixando levar pelo ciúme, se você está vivendo todo esse medo da perda, você está se afastando cada vez do amor,
e colocando um fim nessa relação passo a pouco, você está terminando essa relação, tá bom? Porque lá no fundo você está tentando se proteger para não sofrer. Então, viva o presente, né? Como diz uma música da Julieta Venegas que eu amo, el presente es todo lo que tenemos. Então, o presente é tudo que a gente tem. Esse momento. Então, viva esse amor hoje, sem tentar ficar tendo garantias de que ele é para sempre, sem tentar ficar tendo garantias de que a pessoa nunca vai te abandonar, nunca vai embora, porque de um jeito ou de outro, a pessoa vai embora, ou você vai embora antes, ou a pessoa vai embora antes, de um jeito ou de outro, as relações se acabam. Né? Você pode encontrar depois, enfim, se você acredita em outras vidas, você pode, mas o fato é que desse jeitinho que tá, vai acabar cedo ou tarde. Então, o que a gente tem que focar é no agora, em viver o agora da melhor maneira possível, tá bom? Um beijo para vocês. Se vocês gostaram do vídeo, deixem o seu like aí, compartilhem com os amigos e se inscrevam no canal se ainda não tiver se inscrito, tá bom? Um beijo, tchau, tchau.